Olá, aluno FII Online! Chegamos na terceira aula do curso de Leadership Trends. O novo normal busca novos líderes, mas como liderar rumo ao desconhecido? Esse é o tema da aula de hoje. Rubens Filho é professor, empreendedor e sócio fundador da Abra Academy. Se você ainda não viu a primeira e também a segunda aula do curso, recomendamos que volte e assista desde a primeira aula. Isso vai te garantir a melhor experiência de aprendizagem. As aulas estão disponíveis na parte superior dessa página. Só não deixe para depois, porque esse curso de Leadership Trends sairá do ar no dia 25 de maio e você precisa confirmar a sua presença em todas as aulas para garantir o seu certificado FIA. Nós, da FII Online, criamos este curso como um primeiro passo para você ampliar o seu potencial e expandir as possibilidades como um líder do novo mundo. O quarto encontro irá concluir essa etapa de desenvolvimento e abrir ainda mais uma possibilidade no seu caminho de líder. Liderança será sempre fator decisivo para o sucesso, ou não, em qualquer empreendimento. Em grandes corporações, em grupos de trabalho ou em empresas autônomas, dominar as ferramentas de liderança te levam a crescer e prosperar em sua carreira. E mais, preparar sua mente para atuar diante do imprevisível é uma das principais fortalezas de um líder. E a aula de hoje é justamente sobre isso. Eu desejo a você uma aula mágica com o nosso professor convidado, Rubens Filho. Bom dia, gente! Vocês estão preparados para uma sessão mágica? Sim? Então vamos lá. Meu nome é Rubens Filho, eu sou fundador e CEO da Abra Academy. E a Abra Academy tem essa visão de levar mais mágica para o mundo. E quando eu digo mágica, isso não é só apenas a mágica do coelho na cartola. É a mágica das pessoas, das organizações que a gente está tentando liberar. A gente trabalha com uma série de organizações que são muito inovadoras e a proposta é que nesse mundo de tecnologia a gente possa focar mais no lado humano. Então a gente cria poderosas experiências de aprendizado, né? Experiências que têm mais engajamento, que têm mais charme e que têm, óbvio, esse lado lúdico da mágica que ajuda a gente a brincar e descobrir coisas. Hoje eu vou falar com vocês sobre como liderar num mundo que a gente não sabe o que acontece amanhã. Então liderando rumo ao desconhecido. E isso parece uma tarefa bem difícil, para não dizer impossível. Mas impossível é algo que mágicos adoram. A gente só se interessa pelo que é impossível. E a gente começa do impossível para fazer possível. Eu vou mostrar para vocês. Eu tenho aqui uma seda e eu vou colocar ao redor aqui do meu lustre. É impossível trazer essa seda sem eu soltar os lados, né? Trazer isso para o meu lado aqui, ó, fazer passar pelo lustre e me encontrar, mas eu vou conseguir com um toque de mágica. Então vamos lá. 1, 2, vai ser no 3, hein? E 3. Voilá. Então essa é a parte da magia, gerando essa curiosidade, fazendo o impossível possível. E hoje nós vivemos um momento de disrupção digital, uma série de novas tecnologias chegando a todo momento, redesenhando a maneira como são os setores, as indústrias. E nós também temos pandemia, então cada hora é uma coisa, a gente tem que reinventar os jeitos de trabalhar junto. E é muito difícil para um líder mostrar o caminho. Porque qual é esse caminho? Então, o que nós vamos falar hoje, eu vou dar a vocês na próxima hora os segredos para liderar rumo ao desconhecido. Então vamos lá. Primeiro eu vou começar com uma mágica. Nesse minuto eu gostaria que você pensasse que emoção está sentindo agora. Quais as primeiras reações, perguntas que vêm à sua cabeça quando você vê uma mágica? Se você pensou coisas como uau, ou como ele fez isso, não acredito, mágico, fantástico, você acabou de experimentar a sensação de wonder. Eu tenho alguma dificuldade em traduzir wonder, mas seria algo como ver algo maravilhoso, um encantamento. Wonder é uma sensação formidável e ela tem fins
evolutivos, de adaptação do ser humano. Mas primeiro eu gostaria de responder duas perguntas. Uma, o que é mágica? E dois, o que é wonder? Tem um mágico espanhol, Amilcar, que define mágica assim. Mágica é a emoção causada por alguma coisa ou alguém que ataca diretamente o intelecto e causa a sensação de wonder. Então, no momento em que o intelecto é atacado, o cérebro não dá a resposta. Ele fica nesse espaço do não saber, do desconhecido. E o que é wonder? Eu acho interessante olhar para a maneira como a neurociência, a ciência vê o fenômeno de wonder. Porque quando você vê o wonder, sempre começa com o estímulo do mundo exterior. Então vamos dizer que você viu uma caneta flutuando, né? Os olhos capturam, mas quando eles capturam esse momento aqui, é só luz, né? Esse estímulo externo, então, passa para o lado aqui de trás do cérebro, que chama-se córtex visual, e nesse espaço aqui, ele começa a formar linhas, formas, começamos a ter ali uma imagem com essa luz que veio do estímulo externo. Aí essa informação começa a subir, você começa a ter contexto, onde está essa caneta e tal, mas, ao mesmo tempo, tem um outro processo acontecendo no cérebro, que é o processo de cima para baixo. Então tem um lugar lá dentro do cérebro onde estão nossas expectativas, suposições baseadas em experiências passadas, nossa memória. E essas inferências inconscientes, né, elas ajudam a gente a prever o nosso ambiente, prever o mundo. A gente não para de fazer hipóteses do mundo real. Agora, quando essas inferências estão erradas, quando essas hipóteses estão erradas, produz-se um tipo de dissonância cognitiva. O que quer dizer isso? O que eu espero que seja verdade, não é verdade. Que leva a um tipo de ilusão cognitiva que a gente chama de wonder. Não é demais? Nós temos o nosso sistema automatizado para, né, consumir menos energia e prever o que vai acontecer. Aí, de repente, vem algo que não corresponde e bum! A gente tem essa sensação. Agora, o mais legal é o que acontece depois que nós experimentamos o wonder. Porque quando a gente vivencia o wonder, ela ativa curiosidade. Vejam só, definição de curiosidade. Curiosidade age como uma forma de privação cognitiva induzida que surge da percepção de uma lacuna no conhecimento ou no entendimento que posteriormente nos leva a fechar essa lacuna. É esse espaço incrível entre o que sabemos e o que não sabemos. Né? Curiosidade é uma habilidade que a gente desenvolve para sobreviver. A gente tem que verificar se tem uma ameaça ou não. E o tamanho dessa ameaça é a adaptação. Uma boa reflexão é como você se sente nesse espaço do desconhecido. Então pense nesse momento, como você opera nesse espaço? Eu pergunto porque eu sei que esse espaço do não saber é desconfortável, ele é um espaço de ambiguidade, de incerteza, muitas vezes de insegurança, escassez. E ao longo dos tempos, não é o indivíduo, a humanidade foi treinada para evitar a incerteza. A gente quer segurança. Então a mentalidade de wonder sugere que os líderes de hoje aprendam a ficar mais nesse espaço. Eles têm que criar condições para ficar nesse espaço de curiosidade mais tempo. Criar um ambiente, pensamentos, comportamentos, hábitos que nos permitam ficar nesse espaço. Né? Experimentando possibilidades, imaginando. Gente, é o poder da imaginação. As máquinas estão fazendo outra parte. Nós temos que imaginar, né? Ser criativos e aí podemos tomar melhores decisões. A gente tem uma tendência a pular rápido para achar a resposta certa. A gente quer virar a página. Já sei como funciona, vira. Já sei como funciona, vira. Mas se você está iniciando uma empresa, uma startup, não dá para prever como vai ser. Né? No caso da pandemia, de um dia para o outro, você tem que mudar completamente a maneira de trabalhar. Impossível prever. As mudanças tecnológicas são tantas, são muitas. É muita informação.
Então, a abordagem mágica é abraçar o desconhecido com curiosidade e wonder. E para você estar ok nesse lugar, para não ser tomado pela ansiedade, o medo e o estresse desse espaço, você precisa fazer uma escolha. Escolher curiosidade. Se cultivamos curiosidade, começamos a apreciá-la, as coisas mudam de figura. Precisamos de uma pitada de coragem, sim, mas uma muito maior de humildade. Tem 3 dimensões de curiosidade que devemos explorar. A primeira dimensão é ter curiosidade sobre você mesmo. Gostaria que você pensasse agora o que você aprendeu sobre si mesmo no último mês. Pense em algo que aprendeu e deixou você mais curioso sobre si mesmo. Não algo que queira espantar, que você descobrir e queira se livrar. Pensa num comportamento que fez você ficar curioso sobre si mesmo, ou pode ser um novo hábito, um interesse que surgiu que não existia antes. E continue investigando essa descoberta. Porque quando eu falo sobre a curiosidade sobre nós mesmos, eu gosto muito de usar a analogia do espelho mágico. Humanos são seres conscientes. Temos consciência do nosso eu físico e do nosso eu psicológico. Atitudes, valores, intenções, emoções. O espelho é uma ferramenta básica. Ele tem sido usado como prova dessa condição humana, que nós nos reconhecemos no espelho. O espelho também é uma ferramenta mágica usada desde os tempos pré-históricos. A gente é uma das poucas espécies que tem essa capacidade de reconhecimento no espelho. Mas quando a gente olha no espelho, percebemos não apenas o que e quem somos, mas também o que pensamos, como pensamos sobre nós mesmos, sobre nossos mundos interior e exterior. Então, o espelho é uma ferramenta para a gente se descobrir. Mas também, e mais importante, olha só, para se auto-iludir. Claro, o espelho não faz a mágica para nós, esse é o segredo. Nós que temos que fazer isso por nós mesmos, pois nós somos os únicos que podem mudar a maneira como a gente percebe a nós mesmos. Precioso isso, né? Os únicos que podem mudar a imagem como percebemos a nós mesmos e também aos outros, familiares, amigos, colegas. Eu sei que muitos podem considerar esse exercício de conhecimento, de autoconhecimento, emocionalmente difícil. Mas o passo seguinte é mais difícil. É a aceitação. Precisamos nos conhecer e nos aceitar, acertar nossas forças e o mais difícil, aceitar nossas fraquezas. Então, quando a gente olha no espelho, nós temos uma tendência a negar e confabular o que vemos, né? A fim de manter essa parte esquerda do cérebro intacta, essas verdades, essas crenças que nós temos. Em geral, a gente tende a aceitar zero inconsistência, né? A gente não quer ameaçar essas verdades, elas estão lá, confortáveis, mas requer força, esforço para mudar e modificá-las. E nós temos que fazer esse esforço. Joan de Dion disse: nós contamos histórias para nós mesmos para que possamos viver. No entanto, é no processo de aceitação que nós podemos abrir as portas para criar novas percepções sobre o que e quem somos. Somente aceitando nossa verdadeira reflexão no espelho podemos começar a mudar e melhorar o que a gente não gosta, nossas fraquezas. Esse é o poder da curiosidade sobre nós mesmos. Como líder, você precisa investir e muito em se autoconhecer. Aqui vão algumas perguntas para ajudar você a refletir. Uma, se puder, tome nota aí. Por que você quer liderar? Quais são seus pontos fortes e fracos? Abra-se então para a possibilidade de ser quem você pode ser e quem você pode se tornar. Destrua essas crenças, essas verdades que te limitem, se necessário. Essas verdades que foram criadas para otimizar a informação. Mas nunca esqueça que o que você encontra ao longo do caminho vai ser mais maravilhoso, fantástico, de muitas maneiras. A segunda dimensão é importante, a curiosidade sobre os outros. Nós não trabalhamos sozinhos. A jornada de liderança envolve outros, o que pode ser liberador. Eu acho muito liberador, porque os outros são peças fundamentais no seu crescimento como líder. Seu time é o aspecto mais importante da sua caminhada. É o time que vai fazer acontecer. E quanto mais profundas as relações entre você e os membros do seu time,
Não se esqueça disso. Enquanto mais profundas as relações, maior o potencial de sucesso. E para entender o time, precisamos exercitar outra habilidade mágica, a empatia. Seres humanos são capazes de entender comportamentos e emoções de outras pessoas. Essa é uma condição adaptativa, pois a empatia nos permite prever comportamentos de outras pessoas e assim proteger ou não a nós mesmos, de acordo com estou em perigo, não estou em perigo. Então, novamente, temos uma capacidade inata de entender sentimentos de outras pessoas. Então, vamos usá-lo adequadamente, pois a empatia também pode ser fonte de crueldade e decepção. A empatia, lembre-se, é uma ferramenta poderosa cognitiva que permite nos adequar ao ambiente social, socializar com família, com amigos, colegas de trabalho. Ela permite a gente se conectar um ao outro e sincronizar todo mundo, né? Fazendo o trabalho fluir numa direção construtiva e produtiva. Aqui entra a força da empatia para a gente criar times de alto impacto. Muito bem, qualquer que seja a sua situação, você dependerá e precisará confiar no seu time para ter sucesso. Então, quanto mais alinhamento, organização, motivação houver no seu time, mais as chances de sucesso. Essas pessoas são chave para o seu crescimento, pois ajudarão a fazer os seus sonhos se transformarem em realidade. Elas também te darão suporte ao longo dessa caminhada longa, né? E quem sabe um dia a dia mais agradável que contribua para o seu bem-estar. Nada pior do que ter um grupo que trabalha difícil, que a gente sofre, que dá angústia, né? Mas lembre-se que o grande líder esquece o ego e ele empodera o time. Pense em maneiras de fazer os membros do seu time progredirem nas carreiras. Esse tem que ser o olhar. Empodera quem está ao seu redor, porque o grande profissional joga para todos e está com a cabeça. A escolha dele é no agora, é estar lá com aquele time e fazer aquilo acontecer. Fazer a diferença. A grande notícia é que a empatia pode ser treinada, como mágica. Você precisa se colocar no lugar dos outros e descobrir, olha que segredo importante, hein? O que importa para eles. É isso que você tem que descobrir. Depois de entender o que importa, você pode ajudá-los a trabalhar para transformar esses sonhos em realidade. Então treina para entender como as outras pessoas respondem aos seus sinais. Lembre-se de que expressão verbal e reação não verbal, a linguagem corporal, não estão necessariamente alinhadas. Então, você entender as duas é muito importante, né? E gaste tempo conhecendo as pessoas ao seu redor. A outra dimensão de curiosidade é sobre o mundo. A velocidade da mudança em todos os lugares é tão alta que há muitas coisas para aprender, mais do que a gente pode dar conta. Então, como sua indústria trabalha? Quanto houve de disrupção até agora? Quais são as tendências e tecnologias que estão afetando o seu setor? Converse com especialistas, reserve tempo para pesquisa, aprofunde, escolhe um tema para você se concentrar. Fala, aqui eu vou me tornar um especialista. Se você cria um podcast e começa a entrevistar especialistas, você também pode virar um. Ou se lança um canal de YouTube. Mas faça alguma coisa tangível. Tem muitas oportunidades para você aprender hoje sobre o cenário geral e é muito mais fácil acessar as pessoas. Eu gosto de dizer que hoje também há muito espaço para novas lideranças do que no passado, para diversidade também. Então esquece aquela escada corporativa tradicional. Você pode liderar a partir dos seus pontos fortes, dos seus valores, das suas ideias e, mais legal de tudo, da sua visão de mundo, gente. A adaptabilidade é um grande desafio para os líderes hoje. O ambiente é complexo demais para termos certezas. Então, com base numa mentalidade de Wanderer, aqui vão algumas habilidades para você trabalhar durante a sua jornada de liderança. Número 1, autoconsciência. Sempre começa com você, o indivíduo. Aproveita essa oportunidade para olhar dentro de si mesmo, porque para fazermos sentido do mundo, lembre-se, precisamos olhar para fora, mas também para dentro. Uma vez que a gente se conheça bem, a gente pode fazer melhores escolhas. Então a pergunta fundamental é, por que você quer liderar? Quais seus pontos fortes? Né? E o que você tem de fraqueza? Quais seus pontos fracos? 2. Abandone as suposições. A gente não sabe tudo, porque a nossa percepção do mundo é limitada. Então temos nossas verdades que ajudam a gente a trabalhar de um jeito mais automatizado, mas essas verdades muitas vezes nos limitam.
A gente acaba usando suposições e conhecimentos do passado só. Mas quando a mudança acontece e pensa na escala que nós estamos passando agora, a gente tem que reavaliar essas crenças e nos tornar uma versão melhor de nós mesmos. Então mantenha-se curioso, curiosa e aceite o novo. E lembre-se, nós somos os únicos que podem mudar a percepção que temos sobre nós mesmos. Resiliência número 3. É uma longa jornada e a gente tem que esperar um pouco que seja difícil. O mundo tem defesa para espantar novas ideias, novas lideranças. Então, para sobreviver, você precisa de paixão, empatia, mas também algo mais, um compromisso com esse sofrimento. Porque vai levar tempo e vai custar energia. Então é essencial saber que podemos aguentar por mais tempo até que haja um significado saindo da experiência pela qual você está passando. Lembre-se, conheça suas emoções, veja o que elas estão te dizendo. Tenha pessoas que deem suporte perto de você, ao seu redor. Construa relacionamentos positivos no trabalho e fora dele. E conheça suas fortalezas, porque elas vão te ajudar a superar. 4 é compaixão. Se o caminho é árduo, a gente tem que ter autocompaixão. A gente não pode segurar o mundo nas costas. Então a gente vai precisar de ajuda, de um break. Tem dias que vai cansar, né, de um respiro. Não é fácil para ninguém. Então também tenha compaixão e trate os outros com bondade. Se importe com os outros e com sempre boas intenções. 5. Humildade. Sabemos pouco, gente. Há sempre o que aprender. Eu gosto de dizer, quanto mais eu sei que eu não sei. Então, obtenha diferentes pontos de vista, traga outras visões, ouça os outros, não só o que eles falam, mas querem dizer. E também não tenha medo de mostrar suas vulnerabilidades. Grandes líderes mostram também sua vulnerabilidade. É um grande poder. Pergunta o que eu estou deixando passar. O que eu não estou vendo. Seja você, lidere dos seus valores. Curiosidade sobre nós mesmos é inseparável da curiosidade sobre coisas fora de nós mesmos, incluindo outras pessoas. Para ser curioso sobre as coisas do dia a dia, é sobre olhar para todos e todos os desafios com novos olhos, como se fossem novos. Mas você não vai poder e não vai conseguir fazer isso se não mudar suas suposições sobre os outros, se mantiver as mesmas de sempre. Então, para estar interessado nessas coisas, precisamos nos perguntar que suposições estamos fazendo. Temos que estar interessados em como cada um de nós trabalha e entender onde estamos fazendo os julgamentos, pré-julgamentos. A questão que devemos nos perguntar é, de novo, quais são meus pontos cegos, mas quais são meus preconceitos? E ao fazer isso, seremos capazes, né, de inspirar as pessoas ao nosso redor. Vamos mostrar o caminho, não dizendo como fazer as coisas, mas em vez disso, sendo quem somos e permitindo aos outros que façam a mesma coisa. E nessa união, a gente vai fazer a mágica acontecer. Antes de terminar a sessão, eu gostaria de falar um pouco mais sobre você. Eu agora vou convidá-lo e convidá-la a pensar de onde você acha que lidera. Se for do racional, da mente, põe a mão aqui. Se for do coração, aqui. E se for da intuição, no umbigo. Há todos os tipos de líderes. Mas todo líder pode usar mais de um jeito de liderar. Então, quando você usa o racional mais, se um dia não está funcionando, tenta liderar do seu coração. Ou se não está funcionando, da sua intuição. Essa reflexão é importante não para limitar o seu estilo de liderança. Meu convite é para você, é que quando a sua liderança não estiver funcionando da maneira que pode funcionar em todo o seu potencial, reflita e experimente liderar em um espaço diferente. Um grande líder se conhece e é intencional no modo como lidera. Nós mágicos também. Quando criamos uma ilusão, temos poucos minutos para fazer o impossível. Precisamos usar nossas qualidades, mas com muita intencionalidade. Muito bem, gente, estamos chegando na última etapa da nossa sessão. E para essa última etapa muito especial, eu vou convidá-los a fazer um ritual comigo. Pesquisas científicas comprovam que há muita mágica em rituais. Rituais ajudam a gente a deixar as intenções claras, eles reduzem a ansiedade
e ajudam a aumentar a nossa confiança. É um jeito da gente ter controle, até mesmo quando a gente não tem controle. Então, eu vou pedir para que todos peguem uma folha de papel sulfite e uma caneta, que é esse o material que vamos precisar. E uma vez que você tenha o papel, nós vamos guardar a caneta por um segundinho e vamos dobrar o papel uma vez e uma segunda vez. Não interessa o tamanho do papel, tá? Contanto que a gente possa rasgá-lo e criar 2 pedaços mais 2 pedaços. Então nós teremos ao todo 4 pedaços de papel mais ou menos do mesmo tamanho. Ok? Essa é a fase 1. A fase 2 é criar um verso e uma frente nos papéis. Então nós vamos fazer um X, veja, um X em cada uma das cartas. E essa parte com X vira o nosso verso. As frentes permanecem em branco. Ok? Essa é a frente em branco, o verso tem um X. Agora eu vou convidá-los para uma reflexão. Eu peço que cada um de vocês pare por 3 minutos e reflita. Você liderando, no seu melhor, quais são as qualidades que você tem e pode usar nessa liderança? Não só para sobreviver, mas para ter sucesso, para criar muito sucesso. Então eu vou dizer para vocês que eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que trabalhou em criatividade a vida inteira, então eu sou muito criativo. Eu vou escrever aqui criatividade. Eu vou escrever no lado em branco, tá? Então eu tenho aqui criatividade, escreve grande para ocupar todo o papel e do outro lado nós temos o X. E eu vou fazer em cada um desses papéis, eu vou escrever uma das minhas qualidades. A outra é falar em público. A outra é resiliência. E por fim, uma dose de otimismo. Eu acho que nós brasileiros, em grande medida, somos otimistas, mas é uma das minhas qualidades e eu peço que você reflita sobre as suas. É muito importante nos conhecer, saber o que você é bom, no que você é bom, para que você possa ser intencional usando essas qualidades. Os mágicos, eles têm 2 minutos para fazer uma mágica acontecer. E para criar essa ilusão do impossível, eles precisam ser intencionais em cada segundo. E intencionais sobre as qualidades que vão usar para criar essa magia. Eu peço que vocês façam o mesmo quando exercerem a sua liderança. Então vamos lá. Quando tiver todo mundo pronto aqui, temos aqui então 4 qualidades de um lado e do outro lado temos o X. Para começar o ritual nós vamos ter assim as cartas e o X fica para cima e as qualidades em direção ao chão. Eu também, vocês vejam que eu tenho o meu dedão aqui segurando por cima das cartas. Tá? O segredo desse ritual é vocês seguirem exatamente o que eu faço. Não pula nenhum estágio, não faça de um jeito diferente. Repete até o meu gestual. Ok? Primeira coisa é, nós temos essas qualidades e vem um mega desafio. Vem a coisa imprevista, vem a ambiguidade. Então, vamos rasgar esses papéis de modo que você só tenha 2 metades, tá? Olha só. Não misturo nada, só separa assim, ó. Bom? Aí a gente vai escolher onde põe, qual vai em cima. Eu vou colocar o esquerdo em cima do direito, mas eu deixo a você a escolha. Ok. Próximo passo, eu preciso que alguém fale um número de 1 a 5. Número 1. Ok, vocês peguem por favor a primeira carta, ela sobe e depois vai para baixo. Ok? Outro número de 1 a 5. Número 4. Ok, então as 4 primeiras cartas, sejam cuidadosas, porque o papel às vezes você pega 2 em vez de 1, mas 1, 2, 3 e 4. As 4 primeiras cartas sobem juntas, não uma por uma, elas sobem juntas e vão para baixo. Mais um número de 1 a 5. Número 2. Ok, número 2. 1 e 2. Vai para baixo.
Então até agora só reagimos. Vem um número, pá, vai para baixo, vai para baixo, vai para baixo. Parece o dia a dia. Então vamos começar a tomar as rédeas disso aí. Outro número, número 3. Então vamos pegar 1, 2 e 3. E em vez de colocar embaixo, vamos colocar em algum lugar ao meio. Tá? A única questão é, põe junto. Não pode separar. As três cartas entram juntas aqui, ó, no meio. Fantástico! Então completamos a primeira etapa do nosso ritual. O próximo passo, a gente precisa economizar um pouquinho de energia. Então vamos pegar a carta de cima, ó, a primeira metadezinha, e sem olhar para ela nós vamos guardar. Eu vou guardar no meu bolso aqui. Mas você pode guardar na sua mesa. Põe do lado aí, não esquece ela um pouquinho. Ok. Agora vamos pegar mais uma carta de cima e essa nós vamos ser intencionais. Nós vamos colocar qualquer lugar do meio, de novo. Fazer uma bagunça mesmo. Ok? Todos juntos? Próximo passo. As duas primeiras cartas vão para cima e elas vão simbolizar as coisas que entram no nosso caminho, que impedem a gente de ser grandes líderes. Por quê? Porque quando a gente quer fazer tudo também, né? Não dá, a gente tem que priorizar, fazer escolhas. Então essas duas cartas são essas coisas que a gente não quer. E eu vou contar até 3, no 3 a gente joga para cima essas duas cartas. Vamos lá, juntos, hein? Se a mágica lá para frente está errada, não se esqueçam desse momento de libertação de tudo que entra na sua frente. Mentaliza, tudo que está ali, se livra. 1, 2, 3 e... Imagina, milhares de cartas voando. Muito bem, agora é a hora de colocar a intenção. Como eu falei, rituais são muito bons para a gente pôr nossa intenção. Então, primeira carta vai para cima. Desejo a todos segundas-feiras produtivas. E vai para baixo. Segunda carta vai para cima. Para terças-feiras com significado, que valem a pena. Vai para baixo. Terceira carta vai para cima. Para quartas-feiras de curiosidade. Vai para baixo. Quarta carta vai para cima para quintas-feiras com bem-estar, onde a gente olha para si mesmo com compaixão, né? Vamos se cuidar. E vai para baixo. Sexta-feira vai para cima. E sexta-feira? Pô, sexta-feira para os amigos, né? Para conectar, para estar junto. E vai para baixo. Sexta carta para cima para sábados. O que desejamos para o sábado? Deseja aí você na sua cabeça alguma coisa. Ok? Vamos nessa? Então todos juntos. Desejando o sabadão dos nossos sonhos. E domingão, mais uma carta para cima, vamos desejar para descansar, recarregar a bateria. Então vamos lá. Vai para baixo o domingão. E agora só falta uma pitadinha no final. E é o seguinte. Carta para cima. Carta de cima para cima. Eu acredito, repitam comigo, eu acredito na minha liderança, ok? E se acredita, a gente põe para baixo aqui. A próxima carta vai para cima, aí você fala, nah, acho que não nasci para isso, não vai rolar. E se não nasceu, não vai rolar, vamos se livrar desse pensamento, ó, go, vai embora. Então, próxima carta para cima, eu ponho fé na minha liderança, eu acredito. Põe para baixo. Mais uma carta para cima. Ah, hoje não dá certo. Já tentaram isso. E se fica na dúvida, se livra. Ó, manda embora. Pensamento negativo, xoxô. Próxima para cima. Eu acredito. Vai dar certo. E a gente põe para baixo. Mais uma para cima. Hoje não vai. Hoje não vai rolar. Então, fora. Mais uma para cima. Eu acredito. Vai dar certo. A minha liderança é poderosa. E vai para baixo. E mais uma para cima. Ah, hoje não. E se não, se livra. Sobrou uma. Agora lembrem-se que mais cedo nós guardamos uma metade. Não seria fantástico se essas duas metades, ó, se juntassem? Vamos olhar? Porque a minha aqui, ó, deu criatividade. E eu vou usar a minha criatividade intencionalmente para liderar as pessoas que estão perto de mim. E eu espero que para vocês também tenha dado certo. Que o acaso tenha escolhido uma das suas
um dos seus talentos, uma das suas fortalezas para você poder lidar com esse mundo de hoje e poder contagiar as pessoas à sua volta. E é nesse clima que eu quero desejar a vocês muito sucesso em suas carreiras, em seu trabalho, na sua vida, e obrigado por estar junto comigo nessa hora. Um grande abraço. Muito bem, eu espero que você tenha gostado. Realmente um conteúdo mágico trazido pelo especialista Rubens Filho. Hoje você aprendeu mais sobre liderar rumo ao desconhecido. Vivemos um cenário de muitas incertezas, mas esperamos que este conhecimento te ajude a visualizar um futuro possível. Agora, nos preparamos para o último encontro com os principais aprendizados, um conteúdo especial surpresa e uma oportunidade incrível para você. Ele acontece amanhã, quinta-feira, 21 de maio, mas um pouco mais cedo, às 10 da manhã. Será um encontro imperdível que vai ampliar o seu potencial. Nos vemos amanhã.